Deixa eu te fazer uma pergunta, você gosta do Ben 10? Eu curto quase todas as gerações do Ben 10, mas hoje a gente vai ver uma versão do Ben 10 um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais assustadora. Cara, vocês estão gostando muito de eu trazer o Elrip aqui no canal e eu tive que trazer de novo, então me perdoa, Elrip, de ficar mandando 4 vídeos seguidos aqui sobre você, mas todos estão aqui no link da descrição. E se um dia o Elrip mandar e-mail me xingando por causa disso, vocês vão ver. Enfim, bora pro vídeo. Eu acho que eu nunca recebi tantos pedidos de uma vez pra um único vídeo, mas de umas semanas pra cá, todos os meus vídeos estão sendo infestados por uma única palavra: Carnitrix. Ah, o Omnitrix do churrasco. Quando eu li essa palavra pela primeira vez, de cara eu já sabia que tinha algo a ver com Ben 10. E de cara eu já desanimei. Nossa, chama o top 1 hater do Ben 10. Vocês aí, são haters de algum desenho animado? Eu sou hater do Tom e Jerry, velho. Eu tinha tanta raiva do Tom e Jerry, mano, porque eu ia assistir o Bom Dia e Companhia, eu só ia pra assistir o Jovens Titãs. Passava um episódio de 10 minutos do Jovens Titãs e depois passava 2 horas de Tom e Jerry. Nossa, eu ficava com muita raiva disso. Tinha vez que não passava nem o Scooby-Doo pra passar Tom e Jerry. Não, vacilão esse Tom e Jerry, mano. Eu odeio esse rato, mano. Rato orelhudo do caramba. Quem me acompanha no Twitter sabe que eu não sou muito chegado em Ben 10. Mas depois de pesquisar e entender do que a história de Carnitrix se trata, eu não podia deixar isso passar. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Não vai não. Primeiro você vai mandar esse vídeo pra aquele seu amigo que curte Ben 10. E já comenta aqui qual é a versão do Ben 10 que você mais gosta. Eu acho que a minha versão que eu mais gosto é aquela que tem o... raça absoluta, consciência. Carnitrix é uma história que se aproveita de uma regra estabelecida dentro do próprio seriado de Ben 10. Essa história tá totalmente fragmentada, mas quem deu o pontapé inicial pra criação dela foi um perfil do TikTok, chamado Canibal099. Mano, o nome dele é Canibal, e o nome do negócio chama Carnitrix. E eu falei que era o relógio do churrasco. As peças estão interligando de um jeito que eu não queria. Entrando no perfil dele, a gente vai conseguir achar diversos vídeos explicando brevemente a lore. O que esse perfil realmente mostra são os aliens na sua versão Carnitrix e algumas curiosidades sobre o relógio e os aliens. Pera aí, o Carnitrix é só o Omnitrix com os bichos tudo desfigurado? Mano, esse XLR8 aqui, velho. Oh, mano do céu, o que fizeram com esse bicho? Dentro do seriado original do Ben 10, é totalmente canonizado a presença de multiversos. E o Carnitrix se apoia nisso. Isso porque ele se intitula uma AU, Alternative Universe. Nesse universo, houveram algumas mudanças na confecção do Omnitrix. Originalmente, ele foi criado por Asmuth. E sim, ele é da mesma raça do Massa Cinzenta. É sério? E ele colocou a própria espécie dentro do relógio? Que vagabundo. Essa raça é conhecida por ser extremamente inteligente, é até por isso que esse alien se chama Massa Cinzenta. É sério, cara? Ele não se chama assim porque ele é cinza e parece uma massa? Eu achei que ele se chamava Massa Cinzenta porque ele era feito de massinha. Asmuth é um dos seres mais inteligentes do universo, e dentre todos os artefatos tecnológicos que ele já fez, um dos mais poderosos é o Omnitrix. Ele havia criado o Omnitrix para acabar com guerras. O objetivo principal era a paz. Que conceito estranho, mano. Vamos acabar com as guerras, vamos promover a paz. E como a gente vai fazer isso? Criando um baita de uma arma super poderosa nas mãos de uma pessoa. É a paz através da ameaça. Eu acho que até funciona. Ou você fica em paz, ou eu te sento a bala. Essa é a lore base do Omnitrix. Mas e quanto ao Carnitrix? Nesse universo, o Asmuth ainda é uma das criaturas mais inteligentes do universo, só que toda a inteligência dele subiu pra cabeça. Ué? Fez ele perder o controle. Pra ele, todas as outras raças eram inferiores aos Gavanianos, que é a raça dele. Ah não, tá me dizendo que todo mundo era inferior a esse caramujo aqui? Não, desculpa, mas isso aqui é uma mistura de mosquito com lesma, lesmico. E na visão dele, se as outras vidas alienígenas são inferiores, elas precisam ser dominadas. Os amigos dele estavam vendo que ele tava cheio de ideia errada, mas mesmo assim, eles resolveram dar um voto de confiança pra ele. Afinal, ele tava criando a sua mais nova criação, que feita de forma certa, essa criação poderia ser a chave para a paz do universo, o Omnitrix. Mano, agora que eu reparei, o olho do Omnitrix parece o olho dos bichos da espécie dele. Mano, se todo mundo já sabia disso, menos eu vou chorar. Poxa, eu fiquei tão animadinho pra descobrir isso, pra no final ser um bagulho mais óbvio do mundo. Só que o Asmuth não foi 100% sincero com os amigos dele. O que ele tava projetando era um relógio com o poder de dominar ou aniquilar qualquer civilização que não fosse a dele. Caraca, mano, isso aí parece um carinha aí que eu conheço. Bigodinho, pá. Eu não quero entrar em detalhes aqui pro meu vídeo não ser desmonetizado. Dá um saco essa barulheira no meu microfone. O primeiro protótipo desse relógio foi um completo desastre. A ideia era isso aqui ser um relógio com DNA alienígena, que deixasse o portador escolher o alien na hora que ele quisesse. Mas o que aconteceu foi que o relógio acionava quando ele queria o alien que ele queria. Nossa, mas isso acontecia também em alguma geração do Ben 10. Calma, eu não sei se eu tô ficando doido, mas não tinha aquele lance do Ben escolher um alien lá e o relógio escolhe o outro? Ou eu tô ficando doido? Tipo, às vezes o Ben escolhe o diamante, aí
pegar, parece o bola de canhão. Calma que eu vou explicar. O relógio só transformava o portador dele em um alien quando ele detectava uma ameaça. E o alien que era acionado era o mais efetivo para a situação. Durante a transformação, a mente do portador ainda estava lá dentro consciente, porém sem ter o controle do próprio corpo. Com a sua criação sendo um fracasso, o Asmute enlouquece e tira a própria vida. Boa, cara, parabéns, resolveu todos os problemas. Nossa, parabéns pra você. Além de não resolver nada, ainda vai causar problemas pro meu vídeo. E tinha crianças assistindo aqui, mano. Ele foi encontrado pelo Vilgax e o Tetrax. Nesse universo, eles fazem parte de uma classe policial focada na paz. Assim que os dois ficaram sabendo dos planos do Asmute, eles foram no planeta dele pra prender ele e apreender o relógio. Chegando na sede dos Galvanianos, eles encontraram só o corpo dele junto de uma carta de despedida. E nela dizia o seguinte: se não for eu causando dor e agonia, alguém o fará. Depois de ler a carta, os dois começaram a procurar pelo relógio, mas eles não encontraram. Antes de pôr um fim em tudo, o Asmute enviou o Carnitrix para um planeta que residia uma raça que, nas palavras dele, era uma raça fraca, que se corromperia facilmente com o poder do Carnitrix. E adivinha que raça vai ser? Os seres humanos. Eu sempre te entendi, caranguejo que fala seres humanos. Eu te entendo. Aí, em vez de Ben 10, vai ser o Ben Bosta. Eu adoro essa figurinha, cara. Esse planeta era a Terra. E como é de se esperar, quem encontra o Carnitrix na Terra é o Ben. E bom, logo que o relógio se apossua dele, ele se encontra com a Gwen, e o pior acontece. Lembram que eu citei que esse relógio tinha um defeito? O defeito era que ele se acionava quando ele achava que deveria, certo? Quando o Ben viu a Gwen, por algum motivo o relógio viu ela como uma ameaça e entrou em metamorfose no corpo do Ben. O Ben acabou se transformando no Chama, e o processo é extremamente terrível. No desenho, as suas células são alteradas, e isso é um fato. Mas isso acontece de uma forma segura, o Ben não tá em risco se transformando em um alien. Mas aqui, a cada metamorfose que ele passa, ele tá correndo um risco tremendo. A sua pele se rasga, os seus ossos quebram e os seus órgãos explodem. Eu tô um pouquinho em choque, eu não sei o que eu falo, eu tô chocado, eu tô deveras chocado. Então, é isso, né? Eu tô com medo de continuar esse vídeo. E o Ben sente tudo isso. E essa nem é a pior parte. E essa nem é a pior parte? Eu não quero nem saber a pior. Mentira, eu quero sim, agora eu tô curioso. Mas eu não quero. Eu quero, mas eu não quero. O Carnitrix só possui a versão mais primitiva e selvagem de cada alien. E o que um animal selvagem faz quando ele vê uma outra espécie? Ele aniquila. Que é exatamente o que acontece com a Gwen. Mudando de assunto, o dia tá bonito hoje. Quando eu tô nublado, velho. Eu não sei mais o que eu falo, velho. O meu humor foi todo embora agora com essa história. Mais tarde naquele dia, ele acaba se encontrando com o Max. E de novo, o relógio identifica ele como uma ameaça. Dessa vez, o relógio se transforma no XRL8 e atravessa o Max a aproximadamente 700 km por hora. Mano, editor, me ajuda, socorro, me ajuda. Coloca qualquer coisa aqui que alivie o clima. Ô mãe, compra Bob Goods. Ô mãe, compra Bob Goods. Assim não, né, meu filho? Tá na hora de virar herói. Eu acho que dá pro gasto. Ai, meu Deus, gente, agora eu tô traumatizado. Mais uma vez, o Ben acabou com alguém que era importante pra ele. Os aliens do Carnitrix são versões selvagens e primitivas dos aliens originais. Mas isso foi premeditado pelo Asmute. Ele queria que a parada fosse violenta, até porque ele queria dominar todas as civilizações. O defeito que o Carnitrix apresentava era o usuário não poder escolher nem o alien e nem o momento da metamorfose. Mas foi isso que levou o Asmute ao suicídio? Eu creio que não. O Asmute era inteligente e mesquinho demais pra se dar um fim. Eu acredito que ele tenha feito isso com si mesmo pra fugir da cadeia. Ele não conseguiu acabar com todas as vidas, mas ele chegou perto. Isso porque todo ser humano que o Ben encontrava, o relógio matava. Isso chegou num nível tão desesperador que toda vez que o Ben via alguém de longe, ele gritava pra pessoa se afastar. Ele sabia que se a pessoa chegasse perto, ele ia ter ali em metamorfose. Não, pera, eu não consigo respirar, é muita informação pra absorver, cara. Eu não queria ser o Ben, mano. Eu tô tentando me colocar no lugar do Ben. Não tente fazer isso, não tente se entender, não tente virar o Ben agora. Mano do céu, o Ben desse universo deve ser muito infeliz. Pô, e nem tem como destruir o Omnitrix, tem? Se elas tacam ele na pedra, assim, pá, quebrar na rocha, não tem como? Ele provavelmente é a prova d'água, né? E se a gente tacar fogo nele? Não, né? Tem um alien que literalmente chama o nome do alien. O nome do alien é fogo, então fogo também não queima o Omnitrix. Cara, eu não sei, velho. O que quebrou o Omnitrix? Eu não sei, então se alguém souber, se apareceu alguma vez em algum desenho, vocês deixem aqui nos comentários, porque eu tô realmente curioso se tem como destruir o Omnitrix. Deixa eu aproveitar a oportunidade que eu tô falando, eu quero fazer um pedido pra você aqui que não é inscrito no canal, se inscrever aqui rumo a 1 milhão de inscritos. A gente tá muito perto, mas a gente tá muito perto, cara. E se você já foi inscrito aqui no canal, eu te peço pra que, por
por favor, ativa o sininho de notificações e ativa a opção todas, porque a gente tá muito abaixo do YouTube. Só 4% das pessoas que são inscritas aqui ativam o sininho, o normal é 20%. Então se inscreve no canal e ativa o sininho. Tamo junto, agora vamos continuar pro vídeo. Não demorou muito para as autoridades da Terra descobrirem o que estava acontecendo. Primeiro foi a polícia, depois o exército, e é claro que quando o Carnitrix se viu de frente com tudo isso, ele detectou múltiplas ameaças. Com isso, ele se transformou num dos alienígenas mais fortes que o Omnitrix já teve, o Alien X. É, meu alien favorito. Imagina todo o poder que o Alien X já tinha no desenho. É bastante. Eu sei que ele não é o mais forte, mas ele tá no top 5 dos aliens mais fortes do Omnitrix. Ele não é o mais forte? Este alien pode criar quantos universos ele quiser e você vem me falando que ele não é o mais forte? Se ele quiser dar um sopro, assim, um peitinho, ele apaga o multiverso e cria outro ainda. E tu quer me falar que ele não é forte? Vocês devem lembrar que o Carnitrix traz uma versão selvagem dos aliens, e isso não foi diferente com o Alien X. Com o Alien X, o dever do Carnitrix deixou de ser destruir só a Terra. Essa criatura era detentora de um poder incompreensível. A sua força e sede por sangue cruzava galáxias e dimensões. O plano do Asmute ia se cumprir. O universo ia conseguir ser aniquilado pelo Alien X do Carnitrix. Mas um dos poderes desse alien seria o motivo da sua morte. A força do Alien X cruzava dimensões, e o rastro de destruição dessa criatura acabou chegando na dimensão em que o desenho se passa. E nessa realidade, o Asmute ainda é vivo. Nossa, mano, que doideira, velho. Ele até interligou os universos. Assim, o Hip mesmo falou que ele mudou uma coisinha ou outra só pra se encaixar as histórias, porque é uma história que é meio desconexa. Mas a versão que ele criou, assim, a remasterizada que ele deu, foi muito bem encaixada, cara. Pô, mano, o Hip faz um trabalho muito bom, cara. Que isso. O Asmute desse universo fez vários protótipos do Omnitrix, e o Carnitrix é um protótipo que ele descartou porque tava com defeito. Assim que aquela destruição chegou no universo dele, ele de cara sabia o que estava acontecendo, porque ele já tinha presenciado aquilo antes. E nessa parte da história, eu achei que eu tava vendo Vingadores Ultimato. O Ben 10.000, ou mais conhecido como o primeiro Shed da história... Esse aí é o Ben 10.000. Ô, louco, Ben 10.000. se junta com todos os outros Ben 10s que existem e o Asmute pra tentar acabar com o Alien X. Durante o combate, todos os Bens conseguiram imobilizar o Alien X. Só que de tanto se mexer, ele liberou uma descarga de energia que deu um efeito chicote em todos os Bens, que foram arremessados pra longe. Mas o Ben 10.000 foi tolerante a isso. Pra fazer essa descarga de energia, o Alien X usou muito da própria força. Com isso, o Carnitrix descarregou. Nesses poucos segundos que o Ben tinha pra falar algo, ele grita pro Ben 10.000 não chegar perto. Ele sabia que se alguém chegasse perto, ele viraria o Alien X de novo ou algo pior. Nesse meio tempo, o Asmute diz pro Ben 10.000 que pra derrotar essa ameaça, ele precisava tirar o relógio do braço dele com um ataque à distância. Mas como que se tira algo que tá preso aos ossos, nervos e corrente sanguínea de alguém? De uma forma meio radical. O Ben 10.000 se transforma num alien que eu nem sabia que existia, o intitulado Atomics. Se sabe muito pouco sobre esse alien, a gente não sabe nem a raça e nem a composição do seu DNA. Não, agora eu quero ver se tem fanboy de Ben 10 aqui nos comentários, mano. Agora eu quero saber se tem alguém aqui que é tão conhecedor de Ben 10 ao ponto de conhecer esse alien, que eu não fazia ideia que isso existia, mano. Na verdade eu conheço poucos. Vamos ver os aliens que eu conheço. Eu conheço o XLR8, porque todo mundo gostava do XLR8, menos eu não era muito fã dele não. Tem o 4 braços, que é o mais comum, eu acho que é o mais conhecido. Tem o Enormossauro, que é um dos meus favoritos. Tem o Alien X, Diamante, Bola de Canhão. Eu não sei, eu não conheço muitos, mas eu acho que esse aí é os que eu conheço. Tem um que é um Mato lá, que eu também não sou muito fã do Mato. Mas o que a gente pode afirmar sobre ele é que ele é praticamente um reator nuclear ambulante. Depois do Asmute dar o sinal, o Ben 10.000, em forma de Atomics, desintegra o Carnitrix. Só que o braço do Ben é desintegrado junto. Caramba, ele é forte, hein? Cê é louco! Será que ele é mais forte que o Alien X? Não, mano, o Alien X é literalmente Alien X. O Alien, tipo, o bonzão, entendeu? É o bonzão games, o Alien X. Logo após isso, o Celestas... Eu vou demorar um pouquinho pra ler esse nome. Celestial Sapiens. Acertei. Os Celestial Sapiens reconstroem todo o universo do Ben a partir do dia que ele encontrou o Carnitrix. A Gwen, o vovô Max e todas as vítimas que ele já fez em algum momento estão salvas de novo. Aê! Só que o Ben ainda se lembra de tudo. Mesmo com um final feliz, ele estava deprimido. Ele queimou a cabeça da sua prima e ouviu seus gritos. O seu avô foi despedaçado com a velocidade do XRL8. Por mais que não tenha sido o Ben que fez isso, ele assistiu tudo. Ele assistiu dos olhos e da pele do animal. É dito que sempre que ele se olhava no espelho, ele acabava vendo o reflexo daquelas criaturas. E por mais que ele tivesse sem o braço esquerdo, ele dizia sentir o Carnitrix grudado nele. Credo, não para, mano. Já tem um final feliz, já não precisa estragar, não. Mesmo com todas as
suas vítimas tendo voltado como se nada tivesse acontecido, o Ben lembra de tudo e isso tira o sono dele. Só que hora ou outra ele ia acabar dormindo de exaustão, e isso aconteceu. Nesse dia ele sonhou com uma criatura que ele já conhecia. Ele se encontrou com Asmute no seu sonho. O Ben pensou que fosse o Asmute que fez o Omnitrix, o Asmute certo, mas esse Asmute fez questão de deixar claro pra ele que não se tratava disso. Ele olhou pro Ben e disse: "Você será aquele que causará dor e agonia a todos", exatamente como ele havia escrito na sua carta de despedida. Eles arrancaram o Carnitrix do seu braço, mas o DNA ainda tá correndo nas veias dele, e esse DNA vai consumir a mente dele. Mano, eu tô chocado. Não, chocado não. Nossa, agora eu virei mulher. Nada contra as mulheres, aliás, salve pra todas as mulheres que estão me assistindo. Só que esse sotaque de eu tô chocado, não dá certo pra mim não, velho. Mas que desgrama é essa que eu acabei de ver aqui, meu Deus? Aí beleza, a história acabou do jeito mais nada a ver possível. Eu acho que não tem segunda temporada, mas devia ter segunda temporada, pelo amor de Deus. Por favor, criador do Carnitrix, manda uma segunda temporada pra nós. Pelo que o Hip falou no finalzinho do vídeo, essa última parte esquisita que a gente acabou de ver foi o último vídeo que foi postado da conta sobre o Carnitrix, e ele parece que tá fazendo outros projetos com outros Omnitrix diferentes lá, então a gente não tem muito sobre o que falar. Mas cara, é uma história muito interessante, apesar de ser meio pesada. Eu tentei aliviar aqui, eu não sei se eu consegui, mas eu espero que sim. E mais uma vez, eu Hip, parabéns por esse trabalho. Você consegue trazer uma narrativa, olha, incrível, mano. Uma narrativa que a gente fica cativado, a gente fica interessado numa historinha do Ben 10, aí, de um desenho animado que a gente fica muito cativado e querendo mais temporada. E o vídeo original vai estar aqui na descrição do vídeo, se você quiser ver sem eu falando pra lá e pra cá. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal pra gente bater 1 milhão, a gente tá muito perto. A gente nunca esteve tão perto assim de bater 1 milhão quanto antes. E antes de você sair desse vídeo, calma, eu sei que você quer sair, clica nesse vídeo aqui pra gente continuar nossos reagimentos, que eu vou estar te esperando aqui. E é isso, tamo junto, valeu, falou e fui!